ETL, SQL, Data Warehouse, Data Lake, todos esses são termos que fazem parte do mundo da engenharia de dados. E olha só o que eu falei, ETL, SQL, Data Warehouse, DW, né, Data Lake, não são os temas talvez mais empolgantes quando o pessoal fala dos diferentes temas que permeiam o mundo da análise de dados. Tem muita gente que gosta de falar sobre dashboards, sobre visualizações, tem gente que gosta de falar de visão computacional, de machine learning, de análises preditivas, né, sistemas ligados ao data science. Mas então será que não é importante a gente conversar, debater os assuntos relacionados à engenharia de dados? Olha, o que eu digo é sempre o seguinte: você precisa erguer uma parede para você colocar os enfeites da sua casa. Nessa conversa de hoje, nesse papo data-driven que a gente vai ter, vai ficar um pouquinho mais clara essa comparação que eu fiz. A gente vai ver a importância da engenharia de dados, esse primeiro passo de toda a jornada analítica. Aqui na Data Driven Organization, a gente faz os papos Data Driven, todo o conteúdo que a gente promove, a própria atuação da DDO, da Data Driven Organization, é justamente visando levar a cultura de dados para sua empresa, para sua organização. E quem entende de cultura de dados sabe a importância, o quão essencial é você ter pessoas, engenheiros de dados, né, pessoas que componham esse time, desenvolvendo projetos com autonomia, com eficiência, para você conseguir estruturar toda a sua jornada analítica, garantindo escalabilidade, garantindo governança, garantindo segurança, todos esses temas essenciais da engenharia de dados. Então eu garanto para você que toda essa conversa que a gente vai ter hoje, eu, você e os nossos convidados, vai ser essencial. Então, dito isso, vamos levar um papo data-driven? É uma alegria enorme para a gente da Data Driven Organization promover o papo Data Driven de hoje, que é um papo, eu tenho certeza, que vai acender muitas ideias na sua cabeça, que vai dar muitas dicas de para onde tem que ir a sua organização, quais são os assuntos que você deve focar em sua carreira, enfim, um papo Data Driven como um papo Data Driven tem que ser. E eu gostaria de lembrar que o papo Data Driven, ele é gravado, é entre eu e os meus convidados, mas você também participa do Papo Data Driven. Você que está aqui assistindo esse vídeo, sim, porque por mais que o vídeo seja gravado, tem alguém da DDO aqui com a gente ao vivo na estreia, no lançamento desse vídeo, para conversar com você. Então, ficou com alguma dúvida? Quer algum esclarecimento? Foi algum termo que a gente usou, que a gente vai usar aqui agora na nossa conversa, né? Teve algum termo que a gente vai usar aqui que não ficou legal? Pergunta, tem alguém aqui da DDO para responder. Tem alguma questão que você gostaria de se aprofundar? Tem alguma sugestão? Alguma outra? Olha, gostei muito disso, me inspirou, gostaria de ver um papo data-driven sobre isso. Ou olha, eu acho que no próximo eles deveriam abordar tal tema. A conversa, todos os papos data-driven são entre eu, quem apresenta aqui do lado da DDO, os convidados e com você também. O papo data-driven sempre vai ter você. Então, vamos ver os nossos convidados de hoje? E para a gente começar esse nosso papo data-driven, a melhor coisa que a gente tem para fazer é, de fato, entender o que é a engenharia de dados em si. Porque dentro do nosso mundo dos dados, a gente sabe que tem sempre palavra nova, termo novo, e a gente quer entender de fato o que é, e a partir daí a gente vai conversando. Eu, o Bernardo, o Silas são os convidados, e também, claro, daqui para frente, você que está com a gente nos comentários, só manda aqui conversar que tem alguém da DDO para responder suas dúvidas, tá certo? Então, eu quero chamar para a conversa o Bernardo. O Bernardo ele é um cara que já trabalhou com o BDR, já trabalhou como estrategista de inovação aberta e agora trabalha como engenheiro de dados na Bix Tecnologia, que é a nossa parceira aqui da Data Driven Organization. O Bernardo ele é engenheiro de dados certificados Databricks e da Azure, que é da Microsoft. Então, é alguém que entende muito. E aí, Bernardo, tudo certo? Como é que você está? E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bom? Pessoal da DDO, prazer estar conversando com vocês aqui pela primeira vez, cara. Tudo certo por aqui, tirando essa chuva em Floripa, mas tudo certo, tudo ótimo. Olha, o prazer é nosso e realmente o tempo em Florianópolis é capaz de amanhã dar um sol, né? É capaz de a gente ter todas as 4 estações no mesmo dia e é isso, morar em Florianópolis não tem jeito, né? Ou você acha Exato. que os dados ajudam aí você a prever o tempo? Ajuda, cara, ajuda e é uma loucura. Eles já preveem que vai ser uma loucura, né? Porque a previsão, cara, a previsão do tempo é um exemplo de data science aplicado na nossa vida real, né? Que a gente pode ligar com todas as áreas de dados aí, inclusive. Uma introdução
bem espontânea até. Mas, cara, prazer estar conversando com vocês. Sou o Bernardo, trabalho aqui na Bix, na parte de engenharia de dados. Eu sou certificado na Azure, como tu falou, eu cuido de uma equipe que trabalha com Azure, mas a gente acaba, né, a engenharia de dados, ela é em todas as clouds, ela é um conjunto de práticas que a gente faz, que independente da cloud, a gente vai cumprir essa mesma função. Aí, as perguntas que tu quiser me trazer, a gente vai respondendo. Tá? Eu acho que a primeira pergunta é mais isso, assim, a gente fala de cloud, fala de Azure, Databricks, mas assim, a engenharia de dados entende-se como aquele processo inicial da jornada analítica, né? Você estruturar a casa. Né? Às vezes a gente fala muito, sabe, você até pode sonhar na sua casa, você pode sonhar, porque eu vou ter uma planta, vou ter uma decoração, vai ter, né? Vai ser muito bonito o vaso que eu vou colocar, porque vou fazer uma mesa de jantar incrível para a família nascer, etc. Mas se você não começa a construir a casa, se você está comprando os enfeites primeiro, né? Não é o melhor caminho. Então, sob esse viés, quais são essas práticas de engenharia de dados, assim, que ajudam a formar a casa ou estruturar a jornada analítica? Perfeito, cara. Muito interessante o jeito que tu introduziu essa questão da engenharia de dados, porque a gente realmente cumpre um caminho ali que às vezes a pessoa que não é do mundo de dados, a pessoa que é leiga, ela não entende por que precisa da engenharia de dados até precisar. E o que é muito comum? Todo mundo quer ver um BI, todo mundo quer aplicar data science, todo mundo quer explorar os dados do melhor jeito. E para que serve a engenharia de dados? A gente serve os dados para os times de analistas, para os times de cientistas. A gente diz que a engenharia de dados tem 4 processos. O primeiro é o armazenamento do dado. Às vezes é extrair e armazenar esse dado. Depois a gente tem a parte de processamento dos dados, que é tipo tu entender os dados que tu tem ali, tu fazer limpezas, tu fazer toda a preparação que tu precisa. E a última parte, eu falei 3, né? A primeira é a extração, depois armazenamento, daí o processamento, o tratamento dos dados, e a última é a disponibilização dos dados. E essa parte é super importante, principalmente no contexto atual, que a gente quer colocar várias pessoas e várias aplicações conversando com os dados. A última parte, que é a disponibilização, ela é importante porque a gente vai entregar os dados para quem precisa, seja outro sistema, seja uma equipe de pessoas que vai analisar isso, e a pessoa que trabalha com engenharia de dados, ou ela vai ter essas 4 habilidades, essas 4 funções, ou às vezes elas podem ser até times dentro da engenharia de dados que cuidam mais de uma certa parte. Então, por exemplo, às vezes quem trabalha com BI e migra para engenharia de dados, a pessoa vai ser muito boa para disponibilizar, para servir os dados. E às vezes o pessoal que é da programação, o pessoal que é de back-end, o pessoal que gosta de programar aplicações em geral, eles podem se dar muito bem com a extração dos dados, que é quando a gente comunica, por exemplo, com a fonte de dado 1, com a fonte de dado 2, com a fonte de dado 3, que a gente vai fazer uma comunicação e trazer esses dados. Daí, como eu falei, né, tem o armazenamento, tem as transformações, e daí sim, a disponibilização. Então, aqui no nosso time, a gente está preparado para cuidar desses 4 pilares. Então, Bernardo, só deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Então, assim, você falou de todas essas etapas, basicamente, as opções são várias para um profissional de tech, que tem esse viés tecnológico conseguir se encaixar dentro do mundo da engenharia de dados. É isso, mais ou menos? Uhum, é isso mesmo, é isso mesmo. E como é que é aí no time, então? Conta pra gente, que você estava começando a falar, eu grosseiramente interrompi. Não, cara, a gente tem vários perfis aqui dentro, né? A gente tá sempre, tipo, na Bix a gente tá sempre ensinando tudo para todo mundo, né? Ali no nosso time de engenharia, a gente quer que as pessoas sejam capazes de lidar com vários problemas. Mas a gente consegue notar que, às vezes, por exemplo, vamos lá, na primeira etapa, a gente tem um banco de dados que está lá num lugar bem difícil de acessar. Daí tem aquele cara que é programador, ou aquela pessoa que é programadora, e ela é muito boa em código. E ela vai lá e vai fazer uma integração robusta, redondinha, e ela vai jogar esse dado num data lake. Cara, ela fez uma função que às vezes pode ser muito complexa, muito trabalhosa, que dá um monte de problema, e essa pessoa, por ser uma programadora habilidosa, ela consegue fazer essas integrações, que é uma coisa que a gente faz entre softwares.
Então, uma das etapas da engenharia de dados, que é a extração, esse tipo de perfil atende muito bem, que é aquela pessoa que conecta coisas. Depois a gente tem, né, e pode ser a mesma pessoa, ou pode ser alguém que gosta mais de arquitetura. Por exemplo, alguém que vai cuidar da arquitetura toda de dados de uma empresa. Às vezes essa pessoa ela vai entender mais a forma de armazenar isso, principalmente quando a gente fala em escalar. Então, alguém que tenha uma visão um pouco mais holística, assim, entender, ó, a gente tem que armazenar o dado aqui, porque é uma ferramenta segura, escalável, né? Hoje em dia a gente usa os data lakes, por exemplo, para extrair o dado e armazenar no data lake. E depois que, por exemplo, o dado está estruturado, digamos que a gente tem tabelas agora, tá? Um banco de dados, pessoal, não vamos ficar falando difícil aqui. Um banco de dados é como se fosse várias tabelas. É como se você tivesse um Excel com várias abas e cada uma daquelas abas é uma tabela, tá? E o que acontece? Tem pessoas, por exemplo, quem vem do BI, quem gosta de analisar coisas, a pessoa já vai ter esse entendimento de como que o dado tem que vir, como que eu vou agregar as coisas, como é que eu vou filtrar coisas. Então, tem uma outra parte da engenharia de dados que é quem prepara os dados. E às vezes as pessoas que já têm essa visão mais analítica, elas vão se dar muito bem nessa parte mais final, que é tu ter uma tabela, tu fazer as transformações, tu agregar várias tabelas e disponibilizar isso para uma outra aplicação. Então a gente consegue ver vários perfis assim dentro da engenharia de dados. Então vamos aproveitar que a gente está com esse papo técnico, Bernardo, e está assim, lógico que está fazendo um trabalho incrível, né, de decodificar temas extremamente complexos e de fazer justamente essa aproximação de todos os perfis, que é o que a gente sempre defende aqui na DDO, né, que dados não é algo que todo mundo pode, independente até da profissão, não precisa nem ser da área de tecnologia, né, mas todo mundo pode trazer no seu dia a dia e usar para conquista de resultados. Eu quero aproveitar esse gancho que você está detalhando esse mundo complexo para a gente, para tentar aproximar um pouco a conversa dessa questão mais assim dos negócios. E depois até a gente pode retomar, para isso você estava falando, justamente conforme a gente vai, talvez, desenhando as tecnologias que talvez uma empresa possa ter. Mas para puxar a conversa aqui para os negócios, ó, eu queria chamar para conversar com a gente o Silas Silva. Eu preciso pegar aqui a colinha do currículo dele, porque ele é um cara que já passou por um monte de empresa na área de tecnologia. Então, já trabalhou no Grupo Morena Rosa, ele trabalhou na Unimed, ele foi engenheiro de dados da Ambev Tech, que é essa divisão de tecnologia da Ambev, né, o braço tecnológico da Ambev. Atualmente, ele é especialista de TI e análise de dados, né, Analytics na Boom, que é uma empresa multinacional, uma das principais empresas que a gente tem aqui atuando no Brasil. Então, Silas, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite, viu? Uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite aí a todos aí. Qualquer horário que você esteja assistindo aí, saudações para vocês, do pessoal da DDO. Obrigado pelo convite, primeiramente, Bernardo e o Luiz, que tá nesse papo legal aqui, massa demais, como a gente fala, né? Bom, eu sempre gosto de falar que dados é um assunto que eu gosto muito de falar porque permeia aí os últimos 10 anos que eu venho trabalhando, então, projetos voltados para processos das empresas e extrair o melhor valor aí para o business, né, para as áreas de negócio com dado, né, com informações, né. O dado por si só a gente já entendeu que ele não traz o resultado, mas a gente precisa ter essa visão analítica, né, ter essa cultura de dados, ter essa visão mais processual do business, para o negócio, como que eu vou pegar uma informação ali que ela está mostrando alguma coisa e vou gerar valor em cima daquilo e retornar um ganho para a área de negócio. Então, obrigado aí pelo convite e vamos às perguntas O dado aí em e si, o papo. né, justamente pegando ganchos que você está falando aqui, e não precisa agradecer o convite, muito pelo contrário, você está aqui no Papo Data Dream, você gosta de falar de dados, então você realmente está no lugar certo, que aqui é o momento que a gente conversa sobre isso, e justamente sobre esse viés que você comentou, de que o dado, né, o que ele é? Ele é informação bruta. Então você ter o dado, tipo, eu tenho, isso não quer dizer nada, você tem que aplicar, você tem que trazer. Então, assim, pegando essa questão que o Bernardo já muito inteligentemente desvendou para a gente alguns dos preceitos, conceitos, enfim, da engenharia de dados, qual que é a importância, o que ganha uma empresa que faz esse investimento na engenharia de dados, assim, que entende
que, eu quero fazer o Data Science, eu quero que a minha casa esteja muito bem decorada, mas calma, primeiro eu preciso construir a própria casa. O que ganha uma empresa que tem essa visão? Bom, na verdade, antes da empresa de repente aportar uma ideia de ter ou não algum papel de engenharia de dados dentro dela, ela precisa primeiro ter uma visão estratégica orientada a dado. Então, ela vai buscar primeiro o entendimento. Preciso me colocar no mercado como uma forma estratégica, né, de ganhar novos clientes, expandir o meu espaço de negócio, enfim. E essa necessidade de ter ou não um engenheiro de dados ou uma consultoria que faça isso, enfim, ter essa persona inserida dentro da estratégia, ela vai muito de encontro a essa questão de preciso ser competitivo e preciso que o meu negócio esteja cada vez mais suave, sem ter aquele peso, né, de um business pesado, com processos muito demorados e tudo mais, para a questão analítica ou processual ou operacional que seja. Mas é importante também, até complementando um pouco ali a definição de engenharia de dados, como o Bernardo falou muito bem, é que ela é uma derivada, né, uma função derivada do cientista de dados, que veio aí nos últimos anos, aí, os últimos quase talvez 8 anos aí, muito forte aí nas áreas de negócio, como uma pessoa que pudesse trazer ali melhores insights sobre as informações, sobre os dados. Então, o papel do cientista ele veio muito forte, ele antecedeu aí até o papel do engenheiro de dados. O engenheiro de dados ele acabou pegando uma parte do processo do cientista, que é a parte mais back-end, vamos dizer assim, a parte mais burocrática no sentido de construir o pipeline. Então, o que é o pipeline, Silas? O pipeline é o contexto de artefato ali que vai extrair o dado, carregar, fazer essas 4 etapas, né, que o Bernardo comentou, e disponibilizar. Então, o engenheiro de dados, no final do dia, ele vai ser a pessoa que vai democratizar o acesso ao dado. E aí a pessoa que vai fazer análise daquele dado, seja um analista de BI, que é uma pessoa que vai construir os dashboards para mostrar esses dados ali, ou o cientista que vai explorar e trazer uma análise prescritiva ou preditiva do dado, o engenheiro ele é ocupado em sustentar esse pipeline e democratizar. Então, você veja que a evolução dessa necessidade de uma pessoa que pudesse olhar para o dado de diversas fontes, né? Então, a gente sabe que a gente tem dados hoje de dados relacionais, de bancos de dados comuns e famosos como Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, dados tabelados, como o Bernardo comentou, e muito bem, ou até Excel, né, planilhas de Excel, e estruturar isso para que o dado seja extraído, transformado, armazenado e democratizado de uma forma mais amistosa, mais de um conceito que eu possa extrair informação mais rapidamente. Então, o papel do engenheiro ele é muito útil nessa construção desse pipeline, desse conteúdo, dessa etapa que vai abstrair essa informação da fonte, fazer esse processamento e disponibilizar. Então, é sim uma parte muito importante da estratégia da companhia, e aí seja ela pequena, média ou grande porte, né, como essa atualmente que eu estou hoje atuando, de forma que, independente de tamanho da empresa, ela é um papel que vai ajudar muito nessa jornada de transformação digital, nessa jornada de agregar valor para o business, né? Então, basicamente, é sim muito importante. Eu fico pensando numa empresa no tamanho da Boom, né, gigantesca. São milhares, né, mas na verdade milhões de dados, de informações, de linhas, de planilhas, né, aquele clássico. Muita coisa envolvida. Então, até aí, já pode ser um fator que mostra a complexidade do que a gente está lidando, né, porque é muita coisa. E às vezes empresas menores podem pensar assim, não, mas eu não preciso me importar tanto com armazenamento, com a base, com onde está guardado, porque eu sou pequeno, nem tenho tanta coisa, então como é que eu vou me preocupar com isso? Mas é aquela coisa, tem gente que tem mansão, tem gente que mora em kitnet. E tanto um quanto o outro, eu tenho certeza, se preocupa com a segurança da sua casa. As coisas estão bem guardadas, que está seguro durante a noite. Então, a quantidade de coisas, a quantidade de dados que você tem, não deveria ser um empecilho, né, na hora de você adotar estratégias de engenharia de dados e segurança. Vocês acham, na opinião de vocês, que é mais fácil dar início a um projeto de engenharia de dados numa empresa grande, gigante,
ou numa empresa pequena, ou não? Ou é igual em todas? Quando você deu a vez pro Bernardo aí, que já começou na outra, pode ir. Cara, tô elaborando um raciocínio aqui de uma empresa grande, uma empresa pequena, assim. Porque às vezes, o que eu imagino, eu vou falar pelas empresas um pouquinho menores, tá? Por exemplo, eu imagino que uma empresa grande, às vezes ela já deve ter uma equipe e padrões. Daí, como é que fica as empresas pequenas que estão começando a entrar para o mundo dos dados? Às vezes a tecnologia que a grande e a pequena vão usar, ela pode até ser a mesma. Eu, por exemplo, nos projetos que a gente faz, a gente paga pelo uso das ferramentas. Então, se a gente usa pouco, a gente vai pagar um pouquinho menos. Só que o processo, a ferramenta, as camadas de segurança, as práticas que a gente usa vão ser iguais. Então, para uma empresa pequena, eu acho que é um pouquinho mais difícil começar e unificar, no sentido de talvez não tenha ninguém que tenha feito isso antes. Então, por isso que eu acho que as empresas pequenas, ou elas precisam ter um time técnico inicial com bastante experiência, né, alguém mais sênior, assim, para trazer padrões e já pensar no crescimento, porque ou os dados vão crescer, e também pode ser que a empresa cresça, né? Então a gente já tem que estar preparado para um possível crescimento aí que a empresa quer através dos dados. Mas uma recomendação é usar ferramentas que vão trazer agilidade no desenvolvimento dessas pipelines. Então, hoje, a gente trabalha com ferramentas que elas são plataformas que a gente paga para usar. Existem, e a gente, até o Silas pode comentar também sobre isso, na engenharia de dados tem N ferramentas. Então, não tem a padrão. Existem linguagens, né, que é uma coisa que a gente vai usar em várias ferramentas, em vários ambientes. Mas, como existe muita opção, tipo, a gente tem muita liberdade. Então, a gente tem que ter um pouquinho de padronização, um pouquinho de pensamento de quais ferramentas que nós vamos utilizar numa empresa pequena que vai fazer a gente chegar mais rápido nos resultados. E, às vezes, chegar mais rápido nos resultados é escolher uma ferramenta que exija menos manutenção e que a gente possa focar no dado em si. Porque até tem um problema com a engenharia de dados, que a gente gosta de dizer que o nosso trabalho é fazer ETL, é fazer as pipelines, é pegar o dado e gerar valor. Só que às vezes a gente fica muito envolvido só na infra. Por exemplo, só levantar o sistema, fazer aquela conexão, fazer aquele servidor e daí dar um problema no código. Então, às vezes, a gente prefere usar ferramentas que a gente paga, que elas não são gratuitas, só que a gente ganha em economia de tempo, em robustez. E eu vejo que as ferramentas que eu recomendaria para uma empresa pequena, elas podem ser as mesmas para uma ferramenta, para uma empresa grande, que vai ter um volume maior, vai ter mais pessoas, só que vai acabar pagando mais pelo custo de usar em larga escala. Então, eu digo assim, os dois têm desafios grandes, né? Mas falando para as empresas pequenas, eu preferiria ir por um caminho que dava mais agilidade, porque daí a gente consegue, a gente extraiu uma fonte, ficou legal, a diretoria aplaudiu, vamos ver se a gente consegue trazer aquela outra fonte lá, daí a gente consegue reutilizar a mesma ferramenta, escalar ela, mesmo sendo uma empresa pequena. Então, eu recomendo por aí. Agilidade também não é uma coisa que as grandes buscam, Silas, porque eu entendi muito bem o ponto do Bernardo aqui, de assim, olha, quando você tem pequeno, você tem menos investimento, você tem menos dinheiro para investir, perdão, nos dados, você tem que, né, tipo, garantir, ir se virando ali no dia a dia, naquela briga, assim, contra o orçamento, enfim. Quando você tem uma empresa maior, geralmente você já tem mais planejamento, né, as curvas são, os investimentos, os aportes, eles são mais cautelosos, no sentido de que, assim, não vou testar de uma hora para outra. Se eu estou investindo dinheiro, é porque eu vou dar um tempo para isso render, já tem um planejamento, tem algo por trás, mas mas agilidade também é uma coisa cobrada, ou talvez as grandes dão mais tempo para você trabalhar? Eu digo assim que muitas vezes isso depende, porque quando a gente fala entre o desafio de uma menor empresa, de uma empresa pequena, vamos dizer assim, para uma média ou grande porte, ambas as três, ou, né, qualquer um dos três modelos, ele vai depender de um único
uma primeira pergunta, qual que é o desafio de negócio que você tem? E qual que é, onde que você quer chegar? Porque muitas delas não tem essa resposta tão imediata. Por quê? Já tive experiência ou já conheci algumas que veio de uma mente, de repente, de um desejo de um gestor ou de um líder, de uma diretoria, onde, eu quero construir um data lake. Tudo bem? Mas qual que é o viés? Qual que é a necessidade de ter-se esse data lake? Ou que necessidade de negócio você quer atender com esse data lake? E antes disso, na verdade, essa virada de chave, essa necessidade, ela para desbravar, ela vai estar ligada a um desafio ainda maior, que é a cultura de ter a visão analítica, de ter a tomada de decisão orientada ao dado. Porque, de repente, não adianta, de repente, você, essa empresa ter uma adoção de criar um data lake por algum motivo, porque, de repente, todo mundo está tomando essa iniciativa e eu vou tomar também, se na verdade a questão cultural da tomada de decisão vai acabar a pessoa tomando no achismo, né? A gente costuma falar, eu que tomo a decisão aqui e tudo bem, não importa o que está no data lake. Então veja que entre escolhas de tecnologia, entre visão de estratégia, existe uma questão cultural que é preciso ser levada em conta antes de tudo isso, e que ela está atrelada, seja pequena, média ou grande empresa, né? Então, vai muito mais além do que construir com quais ferramentas, ou construir por quê, ou quando, ou quanto tempo eu vou levar para ter o meu data lake, para ter a minha fábrica de dados funcionando. Então, eu tenho N variáveis, tenho N ferramentas, como o Bernardo falou, para o engenheiro de dados. Eu costumo até dizer que a mesma mão que dá, ela te rouba, porque as clouds, ou on-premise, ou open source, tem soluções infinitas, e a gente vai acabar eu falo que a gente vai acabar morrendo estudando e nunca vai aprender todas, porque são muitas soluções. Então, Olha, mas parece que o Bernardo tá na briga, né? Para aprender todas as soluções. Eu gostei muito do que você falou, viu, Silas? Foi muito essa questão justamente da visão estratégica, da cultura da empresa. Porque a DDO, quem acompanha os papos Data Driven já me ouviu falar isso 1000 vezes. Mas a DDO ela existe justamente para isso, para promoção da cultura de dados dentro de organizações. Então, claro, né? Havia um tempo, também eu sempre digo isso, que a tecnologia era o limitador. Né? Quero fazer análise preditiva, quero fazer visão computacional, enfim, N tecnologias que são baseadas em dados. Na época não tinha. Você podia querer muito, mas você primeiro tinha que desenvolver o software para conseguir fazer análise. Hoje já não é o caso. Já existem 1 milhão de alternativas, né, que o Bernardo vem tentando certificar em várias delas, mas existe 1 milhão de alternativas aí. Eu tenho certeza que enquanto a gente está conversando, tem alguém que está produzindo um novo software, talvez uma nova ferramenta de visualização de BI que é melhor do que as outras por causa disso, isso, daquilo. Essa semana vai ser lançado um, semana que vem vai ser lançado outro. E isso é, claro, muito importante para o mercado. É bom que a gente tenha opções, é bom que a gente tenha gente assim, querendo dar um passo adiante, criar novas soluções, criar novas alternativas. É isso que eu estou desmotivando. Mas digo, hoje já não falta tanto tecnologia quanto há um tempo atrás. Agora, se a tecnologia ela existe, o que a gente precisa agora é de pessoas que saibam lidar com essa tecnologia. Né? O carro foi inventado antes da autoescola. Precisou ter um carro para a gente instituir uma autoescola. Agora, é a mesma coisa. A gente já tem o software, tem a tecnologia, e o que a gente precisa é letrar as pessoas justamente sobre esse viés, né? sobre a forma de você encarar a análise de dados como uma alternativa para resolver desafios, para conquistar mais resultados, etc. Eu queria agora que o Bernardo começasse falando, e depois, Silas, você acrescenta, você que também tem esse conhecimento, né? Mas, Bernardo, você aí, na sua visão, como alguém que atende grandes empresas, essa pergunta eu já fiz para algumas pessoas que passaram aqui no Papo Data Driven, mas eu quero ouvir também a sua contribuição e a do Silas, porque quanto mais a gente conseguir ter repertório diferente, mais para quem está aqui com a gente conversando hoje nesse Papo Data Driven, mais rica se torna toda essa visão em torno desse tema, que é a cultura de dados, né? O que é esse mindset data-driven, enfim. Mas sim, Bernardo, você encontra o seu trabalho na Bix Tecnologia, você já encontrou algumas empresas diferentes. Né? Na tua visão, o que constitui uma empresa que você pode dizer assim, olha, essa é uma empresa em que está instituída uma cultura de dados, e do teu lado, Silas, quais são os esforços, né, que estão sendo feitos para se instituir essa cultura de dados? O que vocês têm para acrescentar
nesse tema? Cara, porra, é uma pergunta bem ampla, né? Deixa eu ver. O que eu imagino, assim, uma empresa que já tem uma cultura de dados, é como se não tivesse pergunta que fosse opinião. Até eu sempre lembro de uma frasinha. Se a gente não tem dados para analisar, a minha opinião é que vai contar. Então, tipo, Boa é uma frase, empresa. hein? Boa frase. Então, eu vejo assim, ó, realmente tu consegue olhar, cara, todos os processos aqui, eles têm métrica para tudo, eles acompanham o resultado de todas as áreas de uma forma que eles têm confiabilidade naquilo, e para mim o único jeito de ter isso é com dados. Então, tu começa a observar que essas empresas, parece que eles não vão dar ponto sem nó, assim, tipo, se eles têm uma previsão de faturamento, eles conseguem estudar um histórico de tudo que a empresa vendeu, eles conseguem estudar como que a produção está indo, quanto que o custo, qual que é o custo atual de produção, quais que são os gargalos que a empresa tem. Então, eu vejo que a empresa que ela realmente é data-driven, ela já está tirando algum proveito de dominar os dados. Então, para mim, esse é o primeiro indício, assim, porque tu começa a perguntar, por exemplo, no fim desse TRI, tá, quais que são os OKRs que a empresa tem? E daí, geralmente, os OKRs vão estar muito atrelados aos dados, né? É um dado que vai dizer se eles atingiram ou não aquele objetivo, e tu consegue olhar para o histórico mais recente e tu vê que a empresa teve evoluções e ela consegue comprovar aquilo com os dados. Então, por exemplo, nós estamos investindo mais nesse estilo de marketing aqui, porque a gente conseguiu acompanhar que cada R$ 1 que a gente investe aqui nos traz um retorno de 1,50. Então eles começam a ter número para as coisas, eles começam a ter histórias que têm início, meio e fim. Então, para mim, esse é uma amostra assim que as empresas estão usando os dados da maneira correta. Não é nem tipo, a gente tem vários dashboards. Não, a gente, tipo, cara, a gente tomou uma decisão que foi certa. Há 3 meses atrás a gente tomou essa decisão e a gente está conseguindo colher os frutos disso. Para mim, essa que é o marcador assim da empresa ser orientada a dados. E justamente isso que você está trazendo, Bernardo, às vezes é uma coisa que eu escuto quando as pessoas elas têm alguma... quando as pessoas não, né? Quando as empresas elas têm algum receio em adotar, às vezes elas acham que é algo distante. Assim, olha, quem pode adotar são essas empresas porque elas têm muito dinheiro. Às vezes não é nem uma questão em si do tamanho dela, mas assim, não, porque ela tem muito dinheiro, então ela pode fazer essas frescuras, essas brincadeiras. E aí o que a gente tem, eu gostei. Você pode repetir a frase, Bernardo? Qual que é a frase que você falou? A minha opinião é que se não tem dados, é a minha opinião que conta, é isso ou não? Isso. Se a gente não tem dados para comprovar, é a minha opinião que conta. Exato. Então, olha só, o que tem de empresário aí, e a gente sabe disso, que tem de empresário aí que, assim, escutando o que a gente está falando, vai dizer, então não posso deixar entrar esse tal de dados aí nunca na minha empresa, porque a minha opinião é que tem que encontrar, porque eu sou chefe e tal, etc. Esses caras, né, tendem justamente a ser os empresários, digamos, não tão bem sucedidos quanto aqueles que estão totalmente dispostos e abertos a serem refutados, né, a saber que tem coisa melhor vindo aí e adotar essas coisas no andamento da empresa, nessas medidas, essas tarefas, esses processos, essas tecnologias. E daí você vai lá e fala, não, ele faz isso porque ele é bem sucedido, mas às vezes ele é bem sucedido justamente porque ele tem essa mentalidade, essa cabeça mais aberta, né? Justamente porque ele está disposto a adotar isso. E eu acho, Silas, que é o que a gente tem a ver, que a gente vê com a Bung, né? De novo, uma empresa gigantesca, né? De proporções enormes, e a gente vai lá e é uma empresa que, bom, se não por nada, tem você e tem uma equipe toda de analytics junta que sabe que os dados vão ajudar nos negócios, né? Exatamente. E aí, eu também tenho uma frase que eu gosto muito para contribuir também, aí já começo a explanar aí sobre ela. Tem uma do Edward Deming que ele fala que, assim, em Deus nós confiamos, né? E os outros que me tragam dados, né? Nossa, Então essa é aquela de cacetada no dedinho, assim, sabe? Martelada no dedo, porque é bem por aí, tá? Acho que é muita premissa de repente você chegar em um patamar com a sua empresa, seja centenária como a Bung é, ou uma pequena que de repente, cara, nasceu na pandemia, de repente não nasceu digital, nasceu de uma necessidade realmente de atender um grupo de pessoas na minha comunidade e ela tem aumentado. Como que eu
escalo isso e desenvolvo. O que a gente vê assim demais em uso de tecnologia são tecnologias que vai se tornando às vezes modinha e aí a escala para as necessidades de você evoluir isso de certa forma é boa, mas de repente lá na frente você vai vendo que o uso dela de repente não agregou tanto valor assim, porque ela não retornou um ROI agradável. Por exemplo, eu esperava ter um retorno disso em tanto tempo e que o retorno financeiro me trouxesse X, Y, Z valor e tudo mais. Silas, como é que eu trato isso, né? Como é que eu evoluo, então, o meu produto, como é que eu escalo, como é que eu expando minhas vendas, como é que eu aumento o faturamento, e automaticamente eu também trato essa cultura de dado internamente da empresa. É um grande desafio. E aí, seja numa pequena, média empresa, como um tamanho da empresa que eu estou atuando como a Bung, o desafio é muito voltado à primeira premissa. Qual que é o real desafio que eu preciso passar, né, por esse desafio, trazer oportunidades, trazer soluções pertinentes que realmente me entregam valor. E aí eu preciso fazer algumas etapas. Então, quando a gente cria um projeto, seja grande para uma empresa gigante ou pequenos projetos para uma empresa pequena, a gente acaba facilitando o desenrolar desse projeto com pequenas etapas. Então, hoje, como que a gente faz? A gente entende o desafio do business, a gente pensa, idealiza e co-cria uma solução em conjunto, a gente oferta soluções e aí é meio que quase agnóstico. Quando eu falo agnóstico em solução, eu meio que independo de uma cloud ou outra, independo de uma solução on-premise ou open source, eu acabo não focando tão só na solução, mas eu foco o meu esforço, boa parte do esforço, pensando, tá, tenho esse desafio, existem tecnologias XYZ que podem me ajudar, sim, que podem acelerar esse desenvolvimento, mas o que eu mais quero é fazer com que a solução ela perpetue e se eu errar, que eu erre rápido, que eu me adapte rápido e que eu traga outra solução de forma mais rápida, sem necessidade de eu depender tanto assim dessa solução X, Y ou Z. Ou seja, o que eu quero dizer? Então, eu tenho um desafio, eu preciso tratar ele, e aí independe do tamanho da empresa, e independe da cloud, independe da ferramenta, mas que a minha mentalidade ela esteja voltada para o business, esteja voltada para a solução, porque daí eu sou mais assertivo. Daí eu consigo tratar e trazer o business perto, porque em todas elas a gente vai ter um desafio também, que é fazer com que o business usufrua das soluções, usufrua das ferramentas, e isso está atrelado à cultura de dado também. Não adianta eu dar um Power BI para uma empresa que ela não, as pessoas que vão usar não gostam do Power BI, não gostam do Click, não gostam de Tableau, qualquer ferramenta dessa, e talvez porque elas simplesmente não têm a cultura de analisar dado numa ferramenta, ela prefere o Excel. E tudo bem ela analisar o dado no Excel, mas a gente sabe que de repente o tamanho de recurso de dados que eu tenha que analisar no Excel, ele já não vai suprir a minha necessidade. Então veja que independe muito só da solução, o core mesmo do que eu preciso focar é também a solução para o negócio. É como fazer com que o negócio seja alimentado de soluções e expanda, e isso com melhoria contínua, né? Então, eu preciso rever a minha solução, rever meu processo constantemente, que também é uma frente que a gente precisa pensar bastante, e é a melhoria contínua de processos, seja de dados, ou seja operacional, enfim. Quando a gente vê essas empresas, né, que eu falei, as grandes empresas, elas sempre têm um conjunto de profissionais, de pessoas que estão há tempo no core do negócio, que entendem muito bem como funciona, né, que tem toda essa visão assim do. Então, vou dar o exemplo de uma varejista, por exemplo. Né? Tem muitas varejistas que são empresas familiares, tem muitas varejistas que é um cara que começou a abrir uma loja, entendeu? Foi a primeira lá no bairro dele, quando viu abriu outra, e se tornou algo hoje que talvez ele sequer sonhasse um dia o tamanho, a proporção, né, que aquele negócio um dia teria. Isso é muito legal porque o cara ele tem uma experiência que é inegável, né? Ele tem um conhecimento daquilo, senão por nada ele não teria erguido essa grande organização, essa grande empresa. Né? Mas justamente é isso que você comentou da questão dos desafios, de saber como encarar, né? E de entender que você fazer algo novo, né? Que você inovar, tem também o seu risco. Né? Você tem que estar ciente
que, eu contratei um software, pô, minha empresa, o pessoal não gostou. Beleza, vamos contratar um outro, porque a gente sabe que isso pode gerar um resultado. Né? Agora, se você passou, nem você falou, né, pelo Power BI, pelo Click, pelo Tableau, aí nenhum é bom, daí talvez seja uma outra questão de capacitar e justamente ter essa visão do entender que se uma aposta ou algo tecnológico assim, digamos, não trouxe 100% retorno esperado, é justamente tentar entender, e aí os próprios dados podem entrar como um caminho sensacional de inovação para entender em qual ponto que poderia ser melhorado, ajustado, melhor alocado uma verba, ter uma mudança de caminho ou algo nesse sentido. Você falou dessa questão do errar rápido, né, para a gente corrigir e fazer isso. Bernardo, você deve ter encontrado já alguns cenários de empresas, de organizações, né, que, porventura, tinham uma engenharia de dados, né, algum processo, algum sistema, alguma tecnologia, enfim, tinha alguma coisa ali que não estava bem feita. E que talvez isso era o que estava comprometendo outros processos e outras análises da própria empresa. Como é que se identifica isso, Bernardo? Como é que você vê assim, olha, esse meu caminho não tá sendo correto, né? E daí, com base nisso, como é que você propõe um novo? Né? Como é que você identifica o erro, como é que você corrige ele? Entendi. De forma rápida, perfeito. Ainda tem esse agravante. Como é que você ainda Exato. faz isso de forma rápida? Entendi, perfeito. Cara, isso me lembra do projeto mais atual, assim, que eu tô trabalhando, que eles já tinham justamente uma tecnologia que estava implementada lá, e eles nos chamaram porque tinha algum problema, né? E o que era esse problema? Era justamente na hora de disponibilizar os dados, democratizar os dados. É uma palavra que, para nós, da engenharia de dados, cara, ajuda a vender, assim, porque tu fala em democratizar, tu fala em ter toda uma empresa, possivelmente, olhando para os dados, né? Os dados verdadeiros, dados corretos. Então, tu consegue criar, de fato, tu incentiva essa cultura de todo mundo ser capaz de olhar para os dados e tomar decisões em dados. Mas aconteceu que a estrutura atual deles não suportava isso, tá? Então, existe um tipo de projeto, assim, na engenharia de dados, que é a migração para cloud. E as pessoas, ou as melhores, as empresas acabam optando por migrar para cloud, às vezes quando elas precisam escalar, ou quando elas precisam aumentar a disponibilidade desse dado. E às vezes, a fonte dos dados, ela está isolada, porque ela vem de um sistema tal, e ela fica isolada num lugar seguro, e a gente não quer que esse dado seja acessível para todo mundo naquela fonte lá. Porque se aquele banco, ele, por exemplo, ele dá suporte para uma aplicação, não é interessante que a gente vá lá e fique consultando de vários lugares. Imagina que eu tenho 50 pessoas fazendo consulta ao mesmo tempo nesse banco. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente vem com uma solução que vai, teoricamente, transformar isso, e uma das formas que a gente faz é replicando esse banco em outro ambiente, que esse ambiente é planejado para ter várias consultas. Mas como é que a gente implementa isso? Cara, é muito difícil a gente chegar e dizer que a gente vai migrar todo um ambiente em X meses. É impossível fazer isso, a gente vai estar iludindo, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente pega uma fonte de dados, pode ser aquela que é a mais prioritária, aquela que está dando mais problema, ou aquela que é um projeto novo, alguma coisa muito estratégica. E a gente testa, de uma forma muito conveniente, várias opções. No início do projeto que a gente fez, a gente testou, assim, no mínimo umas 3 ou 4 formas de fazer o fluxo de dados para uma fonte só, sem comprometer o todo, sem parar o que já estava rodando. Então, eu gosto muito de chegar em respostas do jeito mais rápido possível. E, às vezes, para fazer isso, a gente precisa delimitar um pouco o nosso foco, né, e a gente, o que a gente faz? A gente valida ideias rapidamente, né? E a gente também tem que ter bastante humildade para aceitar que às vezes a gente vai fazer erros. A gente pode dizer, pô, a gente viu aquela proposta lá e ela não atendeu. Ela ia ficar muito cara ou a usabilidade não ficou legal. E é muito legal. Eu gosto de testar o cenário completo. Por exemplo, a gente vai testar uma tecnologia nova. Cara, vamos fazer o caminho de ponta a ponta para uma ferramenta só. Vamos chamar a pessoa que vai analisar esse dado
e pegar a opinião dela, se isso aqui está atendendo, antes da gente pensar em fazer um projeto que vai escalar várias fontes, porque se a gente tiver uma resposta ali em semanas e não em meses, a gente vai estar economizando o esforço da equipe, vai estar economizando o recurso e também a moral da equipe, porque também é muito desgastante tu ter planos, assim, às vezes de um ano todo, daí quando vê tu faz todo esse trabalho e tinha algum erro ali no meio do caminho que a gente podia ter percebido antes, que ia, por exemplo, ter um impacto grande. Então eu sou muito dizer qual que é o próximo passo que a gente precisa validar, sabe? E daí sim, a gente pensa em escalar. E é um desafio mesmo, eu concordo, Bernardo, é um desafio mesmo porque quando você vai quebrando as atividades, né, o projeto num todo, você quebra em etapas, você simplifica caminhos e você reduz muito essa margem de erro, né? Você reduz possíveis problemas, como esse que você falou. Vou criar um projeto que vai demorar um ano para eu rolloutar, para eu disponibilizar isso para a produção, seja para uma área específica ou para a empresa toda. Então, quando você quebra em pequenas atividades, pequenas etapas, e você demonstra em pequenos fragmentos o valor para o business e traz ele perto, você já está democratizando, você já está demonstrando passos de uma cultura, porque você está mostrando para ele que o dado está falando alguma coisa, que a informação está ali. Como o Ricardo Capra diz, né, que é um entusiasta de business intelligence aqui do Brasil, foi meu professor da pós e tal, e ele fala assim que o dado, se você torturar ele vai falar. Então, tipo, você concluindo a tua análise de dados, você quase que literalmente torturando o dado ali, ele vai te dar uma informação. Muitas vezes essa informação ela vai falar que o teu processo não está legal, e aí você precisa dar uma revisitada em como que você faz certas coisas na tua área, né, no seu sistema e tudo mais, ou o dado vai te dar alguma visão sobre como que está o reflexo do teu negócio, seja em questão de faturamento, de saving ou de qualquer tipo de informação que você precisa analisar. E essas etapas com que a gente vai demonstrando e vai aproximando o business próximo e trazendo valor ali, vai ajudar muito nessa condução, nessa jornada, né, de cultura de dado, cultura data-driven. Então, eu concordo, foi muito bem colocado aí, que isso ajuda muito, né, quebrar o projeto em etapas e trazer o business próximo, com certeza faz todo um sentido aí, uma estratégia, né, para imputar ou criar e implementar uma cultura de dado na companhia. Quando a gente fala aqui dessas grandes empresas, né, que de novo, se você faz parte de uma organização de um tamanho muito grande, então assim, eu acho que isso deve ser inspirador para muita gente que está assistindo a gente aqui agora, né, que está vendo, que está conversando com a gente nesse papo Data Driven. Eu acho que para quem está assistindo, ouvir o que você tem a falar e o Bernardo, então cada um tem um ponto muito interessante, que o Bernardo atende grandes empresas, né, e o Silas ele está lá dentro. Então, é como se fosse cada um, né, de uma parte da conversa, do debate, etc. E tem algumas... E quando a gente acompanha o noticiário tech, né, o noticiário da tecnologia, das inovações, etc., a gente é pego com novidades o tempo todo, de todos os segmentos. Então, vou dar um exemplo. Né, o Facebook, que não é mais Facebook, agora é Meta, né, ele fala muito do metaverso. E por que o Facebook resolveu falar de metaverso? Ele já estava com tudo pronto? Não, pelo contrário, a gente sabe que ainda tem bastante caminho pela frente. Mas ele já falou assim, olha, você é a primeira empresa a pegar esse nome e tudo que vier a partir daqui de metaverso vão ter que falar de mim, porque eu fui o primeiro a cantar essa bola, fui o primeiro a ser o dono. Mas aí você vai ver as notícias, você vê que assim, olha, parece que o Zuckerberg ele está mais empolgado com o metaverso que a própria equipe dele. Acho que ele já está falando de um futuro que o pessoal ainda vê que ela tem muita água para passar debaixo da ponte, até você poder dizer que o metaverso está pronto e que aquele sonho já é real, né? Pensando agora, outra tecnologia, outra coisa, outra questão, né? Que é a carne baseada em planta, né? Que é uma coisa que a gente sabe que as empresas que produzem carne estão apostando nisso. Então, recentemente saiu notícia assim, ó, parece que o McDonald's já não está mais apostando tanto nisso nos Estados Unidos, a JBS aqui no Brasil também não. Então tem alguma questão ali para eles entenderem do porquê, né, que essas grandes empresas não estão fazendo essa aposta. Aí outra tecnologia agora, mais uma, carro elétrico.
né? Então, carro elétrico, você vai ver que, ó, a gente sabe que, pô, é difícil a gente encontrar carro elétrico hoje, né? Não é tão comum, muito mais do que era há 10 anos, mas ainda é uma questão meio difícil. Aí a gente vai ver o que as pessoas querem. As pessoas estão comprando muitos carros elétricos? Ainda não. Mas quando você vai conversar, fazer pesquisa, você vê que, olha, pelo menos metade das pessoas aí que estão dispostas a comprar carro nos próximos anos, pelo menos metade dessas pessoas, se houvesse uma opção acessível de um carro elétrico, estaria disposto a fazer a compra. Então, o mundo da inovação, o mundo da tecnologia, ele é muito complexo, é muito fascinante, mas ele também é muito complexo, que às vezes a gente trabalha, né, com tecnologias, com apostas, etc., que a gente tem que ir no próprio desenvolvimento e colhendo informação, né, para a gente ver como é que a gente pode tocar. A gente está indo para as últimas perguntas. Silas, eu não posso deixar você embora. Eu queria escutar um pouquinho mais. Lógico que você não precisa trazer aqui, obviamente, né, uma informação sigilosa, não é isso que eu estou pedindo. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente, sabe, Silas, e como é que essa estrutura de dados dentro da Bung? Quem são os profissionais que vocês têm? Quais são os tipos de projetos? De novo, nada sigiloso aqui, mas quais são os tipos de projetos que vocês se envolvem? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse dia a dia de quem trabalha com dados, né? E principalmente quais são as apostas, os projetos que são envolvidos numa empresa que o que a gente pode dizer é que pelo menos assim não falta dinheiro, né, para essa empresa tocar os negócios. Como é que são os projetos de dados? Como é que é o dia a dia? Quais são os fluxos, os processos? Dá uma pincelada para a gente nesse mundo de uma empresa tão grande como a Bung. Bom, acho que faz sentido também eu comentar que assim como ela, né, passei por uma outra aí que foi a Ambev Tech e o cenário bem parecido, por sinal, por ser uma empresa grande, global, elas têm algumas características que são bem similares, que é a questão de transição, né, dessa jornada de transformação digital, onde de repente alguns processos são ainda feitos ainda de forma bem, talvez manual, ou alguma coisa que dentro do sistema não atende tão no detalhe assim quanto o business espera, e aí precisa ter ali, de repente, uma ponta onde a inteligência, seja um algoritmo de machine learning, seja alguma solução que tenha ali realmente alguma interface de inteligência que consiga contribuir com o business e que isso traga valor. Então, são empresas onde hoje o maior desafio é nessa questão de estrutura, do mindset, dessa questão cultural, de internalizar, né, essa democratização do dado. Acho que são desafios que não só Bung, não só a Ambev, não só outras empresas como de alimento, né, como as duas são, mas também de outros fins, as duas não são empresas de TI, elas são empresas de commodities de alimentos, são empresas de fins que não é tecnologia o core business, né? São produtos que estão disponíveis no mercado, estão disponíveis a acesso, que são outras coisas. Então, o core, na verdade, é realmente a solução para o negócio. Resumidamente falando, hoje o nosso trabalho, enfim, qual que é a melhor forma de eu extrair a maior quantidade e com qualidade e volume e de formas que eu consiga trazer saving, melhor resultado, melhor produtividade em grãos. Como que eu armazeno da melhor forma? Como que eu processo o grão de soja, de milho, de trigo da melhor forma? Então, a nossa preocupação hoje, ela não está somente em estruturar time, não está somente em estruturar essa também a questão cultural, né, de dados, de data-driven em si, não diretamente a tecnologias tão somente, mas sim em como que eu faço com que as minhas fábricas elas recebam da melhor forma os grãos, que seja ágil o meu recebimento, o meu momento de descarregar os grãos, no fluxo de alta safra ali, os pátios das nossas companhias, elas enchem de caminhões. Como é que eu faço esse processo ser mais ágil? Como que eu armazeno e eu faço rastreabilidade melhor do lote daquele grão que foi armazenado? Como que eu processo da melhor forma? Como que eu extraio a melhor quantidade e qualidade do óleo daquela soja? E como que eu faço a logística para o cliente final da melhor forma, com a forma mais ágil? Então, veja que são várias perguntas que ao longo do processo eu tenho que entender, e eu, como olhar de TI, olhar de dados,
Então eu tenho que ter essa preocupação também de acompanhar o business para ajudá-lo, fornecendo soluções, fornecendo insights. Talvez vocês já passaram por experiências, mas nem sempre o business tem as respostas para talvez nem as perguntas mesmo que eles possam ter. Então a gente tem que ajudá-los nessa parte também de criatividade, se interrogar, de ser criativo, é, 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 de ser indagativo nos próprios processos deles. Então a gente também oferece essa mentalidade um pouco mais de analítica, sabe? Essa mentalidade mais de se voltar para o teu processo e falar qual que é a melhor forma que eu faço isso. E aí sim a gente busca soluções no mercado, com visões de arquitetura, de forma que eu consigo mudar de cloud rapidamente se eu preciso, então veja que daí tem uma solução agnóstica, e que eu faça isso da melhor forma possível no quesito de se eu errei, e eu posso errar e vou errar, qual que é a melhor forma de eu acertar rápido? E dar visibilidade isso para o business também. Olha, esse caminho não foi legal, então a partir de agora a gente pode testar esse novo modelo. Você está junto, topa caminhar com a gente nessa solução? Você pode aportar com a gente um investimento, um entusiasmo, um desejo de ir por esse caminho e ter essa cultura? Então, o desafio nesse momento que a gente passa é muito mais de intelecto, muito mais de estruturação, do que talvez focar realmente para uma solução e dizer, essa solução vai salvar nossas vidas. Não, a solução, como a gente falou no início, tem ali, de repente, jovens de 13 anos desenvolvendo uma solução de ingestão de dados que daqui a um ano vai ser hypada aí, vai ter a IPO, vai ser comprada aí pelas clouds e eu vou ter que usar. Então, acho que o foco é um pouco mais para negócio do que só tecnologia, sabe? E E aí claro, vai a estar todo tecnologia mundo vai falando. permear. Não, e aí vai estar todo mundo falando desse menino dos 13 anos, entendeu? A gente vai olhar para nossa idade e dizer, pá, aquele moleque com Porque não 13 fui eu, anos. né? Eu, nessa época, tava só na Beyblade, tava só no Isso, Yu-Gi-Oh!, no Pokémon, e o moleque decidiu baixar um curso no Udemy, entendeu? E agora ele vai exatamente. lá e com 13 anos vendeu. Silas, eu acho que você trouxe aqui uma. Eu acho que deu para a gente visualizar justamente esse caminho do que a gente encontra nas grandes empresas, como é que é o ambiente e também e também esse desafio das pessoas. Né? Eu acho que realmente essa missão, que é a missão que a DDO, com muito orgulho, né, chamou para si, né, o desafio que a gente tenta resolver, digamos, e isso que a gente tenta agregar ao mundo, é bom ver que tem espaço dentro de uma empresa também já tão consagrada e, bom, dizer que pode contar com a gente é o mínimo, né? Mas, assim, eu fiz uma pergunta e falei assim, olha, eu não posso deixar você ir sem falar, agora eu tenho duas. Então, para o Bernardo. Bernardo, primeiro é o seguinte, que camiseta é essa aí que você está usando? Que é isso? Isso aqui é a nossa base, ó. Isso Foco, é bom. força e café. Foco, força e café. Brincadeira, hein? Garoto Não pode propaganda, você viu? faltar. Já vai para trás, sabe? É, Brincadeira. Isso aí, os próximos papos, Bernardo, a gente vai ter que começar a cobrar patrocínio da sua camiseta. é Pensou? verdade, bom. Tem espaço, né? Dá para anunciar aqui, dá para Que vocês fazer têm que um. ver o tamanho da criança. Olha só, ó, o Bernardo, que ele faz academia, esse aí ele, ó, o tamanho que ele ocupa de tela. Isso aí para a gente cobrar um outdoor, entendeu? Para colocar uma logo ali chamando a atenção, beleza. Se eu tivesse combinado com você antes, né, Silas? Podia ter colocado ali as várias marcas da Bunga em exposição, Nossa, e daí depois a gente metrificava os dados para ver o quanto o shape do Bernardo influenciou nas compras. O papo ele tá muito bom. Eu sei, eu tô gostando muito de escutar. Lógico que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que esse papo aqui tá muito bom. Mas como todo papo data driven, em algum momento a gente tem que também parar de falar para não sair falando à torta e à direita. Então, antes de dar os recadinhos paroquiais, aqueles recadinhos que você que está acompanhando aqui vai gostar de escutar, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, esse super papo data driven que a gente teve aqui. Então, eu queria muito agradecer Silas, agradecer Bernardo pela presença de vocês. Eu acho que assim,
com certeza tem muito assunto que a gente não conseguiu conversar. Tem muita coisa que a gente abordou, esse papo foi cheio de conhecimento, e ainda assim tem muita coisa que a gente não conseguiu falar. Então, queria agradecer vocês, também dar um espaço aqui, para se vocês quiserem deixar algum contato, né, Bernardo, quiser fazer um merchanzinho da Bix, já falou aqui um monte de coisa, eu acho que se alguém tem algum desafio, já vai chamar a Bix. Se quiser fazer algum merchan, e Silas, se quiser deixar algum contato teu, eu acho que vai todo mundo querer continuar conversando com vocês. Show de bola. Bom, eu que agradeço aí mais uma vez, né, o convite. Acho que deixa muito aberto aí para próximos aí, que é um assunto que eu gosto muito de falar e pretendo aí estar mais próximo aí das comunidades e tal. Bom, um recadinho para a galera aí que gosta desse assunto ou que quer conhecer mais, né, sobre dados, sobre analytics, sobre todo esse contexto. É realmente uma área que tem sido aberto aí novas oportunidades no mercado. Então eu digo para vocês que estudar é um caminho, né? Então estudar e não precisa de repente se perder de vou estudar ciência de dados, não, porque de repente ciência de dados não está muito atrelada ao teu perfil, mas busque aprender outros papéis que tem dentro da área, né? Então tem engenharia, tem ciência de dados, tem BI, tem arquitetura de dados, tem engenheiro de machine learning, que é uma outra frente nova que há pouco tempo veio aí forte no mercado. Então busque entender o que cada uma delas está proposto, né, a entregar de valor e se enquadra no contexto de dados. E tem vários canais no YouTube, tem vários canais que até o pessoal mesmo da DDO que pode orientar, pode passar, e também eu gosto de compartilhar algumas coisas também no LinkedIn. Então, pessoal, meu LinkedIn lá é Silas LN Silva, então me adicionem ali que tem alguns posts que eu já fiz falando sobre frameworks de projeto para dados, já falei de algumas coisas relacionadas à carreira também, em podcasts e tudo mais. E não desistam se você de repente quer entrar no caminho e se deparou e se assustou, não desista logo de cara. E não desista nunca, porque a área realmente ela tem uma necessidade, a gente está vivendo em pleno colapso de necessidade de pessoas que trabalham com dados e, bom, eu estou aí para tentar ajudar e tentar orientar da melhor forma possível ali, qual que é o melhor caminho de acordo com o perfil de cada um. Então, muito obrigado mais uma vez aí. A gente que agradece. Cara, muito legal, muito legal. Eu também quero usar esse momento aí para agradecer pela presença. Eu acho que é a primeira vez que eu falo assim ao vivo numa conversa, achei muito legal. Sobre a Bix, que é a empresa que eu trabalho, cara, eu sou muito grato assim pela Bix, porque eu tive experiências fora da tecnologia, e daí uma hora eu falei, cara, não, tecnologia tá muito boa, eu quero voltar a trabalhar com dados. E a Bix me recebeu cheio de desafios. Então, tipo, se você também tá num momento assim, tipo, uma transição de carreira, pô, engenharia de dados pode ser legal, cara, é muito legal. Então, quando eu vim para cá, eu fiquei muito contente, eu aceitei novos desafios, por exemplo, aprender uma cloud nova. Nunca tinha usado Azure, hoje eu gosto de dizer que eu sou especialista, sou certificado, eu tenho confiança, assim, nos projetos que a gente faz. E eu deixo, tipo, a dica, cara, a gente vai ter bastante vaga aberta, a gente está sempre crescendo no número de projetos, é uma área aquecida, e para quem quer entrar para engenharia de dados, eu recomendo aprender SQL, tá? SQL, cara, é indispensável, a gente usa várias vezes o SQL, é a melhor linguagem para trabalhar com dados. E também tem o Python, que a gente pode trabalhar com dados em Python, e a gente também usa bastante o Python para extração, para orquestração, para configurar coisas. O Python também é muito interessante. Para quem quiser conhecer sobre as vagas da Bix, né? Acompanhe a gente no LinkedIn, pode procurar por Bix Tecnologia ou também Bix Tech no LinkedIn. E eu, Bernardo, eu também gosto de falar de tecnologia, então eu tenho um canal que é Aprendendo Databricks, e daí tá Bernardo Cambruzzi, meu nome. Eu falo especificamente de Databricks porque é uma tecnologia que eu gosto. Ela, digamos que não é para você iniciar na engenharia de dados por aí, não vá direto para Databricks, faça os fundamentos, que é SQL, é Python, é entender o que é extração, o que é armazenamento, o que é processamento dos dados,
que é disponibilização e também orquestração, que é o que a gente faz, é o que faz as coisas acontecer de uma forma automática, sequencial. Tipo, sem orquestração a gente não tem dado atualizado, basicamente isso, tá? Então, se você quer entrar nessa área, cuide bem dos fundamentos, aprenda essas habilidades que eu falei, e se você quer conhecer sobre Databricks, também venha para o meu canal do Aprendendo Databricks, que também estou lá no LinkedIn, postando direto, tá? Então, achei era vocês isso aí. dois com uma pegada de influencer maravilhosa, viu? Já está tudo pronto. Então, foi duas excelentes pessoas que eu chamei aqui para o Papo Data Driven e que você que esteve conosco durante toda essa conversa, que teve o prazer de conversar com eles e agora vai poder conversar ainda mais. Ó, então, antes de acabar o nosso Papo Data Driven de hoje, eu só queria dar aqueles recadinhos paroquiais, né? Alguns avisos importantes. Primeiro, eu queria agradecer muito, como sempre, a sua participação aqui no nosso Papo Data Driven. Isso é muito importante para a gente. Eu espero que você tenha gostado como eu gostei. Foi um papo de altíssimo nível, né? Se você quer continuar essa conversa sobre engenharia de dados, mas sobre esse viés assim de, olha, o que a minha empresa precisa fazer, quais passos precisam dar, conta com a gente da Data Driven Organization. É sério, a gente é o parceiro que você está buscando nesse momento de definição de estratégias, ou refinamento de estratégias, saber, né, qual caminho tomar, para que lado ir. A gente está aqui para te ajudar. A gente tem toda uma metodologia justamente para entender como é que é o retrato real, fiel do momento da jornada de dados, momento da cultura de dados da tua organização. Que nem a gente conversou aqui antes, pode ser uma empresa grande, pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa, enfim, média, nada importa, porque isso não importa, porque a cultura de dados, ela vai ajudar todas as organizações e a sua também, e a DDO, nossa, para a gente vai ser um prazer ajudar você nessa jornada. Então, confira os nossos conteúdos, datadrivenorg.com, lá tem e-book, lá tem post de blog, também continua, se você já não fez isso, né? Inscreva-se aqui no nosso canal, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está buscando conhecimentos de engenharia de dados e visite o nosso canal, porque tem muito papo data-driven de altíssimo nível. A gente já falou sobre saúde, já falou sobre energia, já falou sobre como é o cenário das startups adotarem, já falamos sobre indústria 4.0, muito conteúdo legal aqui sobre essa cultura data-driven, a cultura de dados e como você pode implementar na sua organização. Tá certo? Então, não deixe de nos seguir nas redes sociais, seguir aqui no canal também, se inscrever no canal, né? E visitar datadrivenorg.com. É sempre um prazer conversar sobre dados no Papo Data Driven com você ou fora do Papo Data Driven, só chamando para a gente trocar uma ideia, bater um papo, tomar um café. Tá certo? Então, é isso e até a próxima.